O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, os perfis do Instagram, do Facebook e também o nosso canal no YouTube. Tem a retransmissão a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e também outra retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. O nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas mídias digitais, e faça perguntas também aqui para os nossos entrevistados de hoje pelo WhatsApp. É o 973350038. É bem bacana a sua participação, sua interação no 973350038. Hoje é quinta-feira e a nossa edição aqui do Gente do MPD que Fala, parceria sempre nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, e vamos conhecer então a partir de agora os nossos entrevistados, aqueles que vão analisar e vão debater os temas por aqui propostos. Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, ele é procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União e associado do movimento do Ministério Público do Trabalho. Como vai, doutor Rui? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Obrigado por colaborar sempre. Obrigado, Mauro. Prazer estar aqui com você mais uma vez. É um prazer estar aqui com essa composição tão seleta da mesa. Queria parabenizar aqui as colegas, especialmente a professora doutora Vanessa. Espero que a gente tenha aí um debate, uma conversa bacana, como sempre você consegue levar a gente a fazer isso. Obrigado pela presença, doutor Rui. Também com a gente, doutora Vanessa Viduto, advogada previdenciária, mestre em Direito das Relações Sociais. Tudo bem, doutora Vanessa Viduto? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Tudo bem, Mauro? É um prazer, agradeço o convite, prazer participar do programa. Cumprimento também a todos os colegas aqui de bancada, participantes do programa. Tenho certeza que será um debate bastante positivo para todos. Seguindo aqui com as apresentações, doutora Célia Lima Negrão, escritora, palestrante e produtora de conteúdo, especialista em governança e compliance. Doutora Célia é autora do livro Compliance, Controles Internos e Riscos, a importância da gestão de pessoas, que está na sua terceira edição. Doutora Célia está em Brasília para conversar com a gente hoje. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mauro? Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. E vamos para mais esse debate com temas relevantes aí, né, para a gente esclarecer a população. Muito obrigado. E também a doutora Adriana Zorubi, na bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês novamente no programa Gente que Fala do MPD. Cumprimento aos colegas de bancada e desejo bons trabalhos a todos nós. Vamos lá, gente. O primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, sempre é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu ao governo da Venezuela que divulgue as atas das eleições presidenciais do país. Em sua primeira manifestação sobre o pleito, o líder colombiano pediu por uma contagem de votos transparente, com supervisão de todas as forças políticas e também de observadores internacionais, para evitar uma polarização violenta no país. Ele também propôs um acordo entre a oposição e o governo e pediu que os Estados Unidos retirem as sanções econômicas contra a Venezuela, argumentando que o bloqueio é uma medida anti-humana e contribui para a fome e também para a violência. A Colômbia é um dos 17 países que evitam tomar posição sobre o reconhecimento ou não da reeleição de Nicolás Maduro. Doutor Rui, eu começo com o senhor a respeito desse tema. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, numa comparação aqui, que seria como a nossa Justiça Eleitoral, é o órgão eleitoral de lá, né? Só que sob o comando do regime chavista, tem até amanhã para divulgar os boletins de urna, mas é muito improvável que isso aconteça, e se acontecer, esses boletins a gente não vai saber exatamente se foram manipulados ou não, né? Pois é, mas qualquer coisa que o governo da Venezuela faça agora vai ser criticado, né? Eu não consigo imaginar qualquer tipo de posição que o governo tome que não seja objeto de crítica. A gente pode ver, inclusive, que essa posição do Gustavo Petro é uma exortação ao governo da Venezuela
para dar uma transparência, né, e dar um ar de legitimidade para o que está acontecendo. Ainda que o governo cumpra isso, não vai deixar de ter crítica. Eu acho que é muito, muito bom a gente ter essa fala para que os dois polos desse antagonismo conversem, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acredito que, assim, esses países que não estão reconhecendo, por um lado, é uma questão que é meramente formal, né, esperando efetivamente que o CNE dê a documentação sobre as eleições, e, por outro lado, também é uma questão política, né, como no caso dos Estados Unidos, que vai esperar, mas também não acho que vai reconhecer num futuro próximo. Doutora Vanessa Viduto, sua análise sobre esse nosso primeiro tema, o presidente da Colômbia, então, nesse posicionamento, e a Colômbia é um dos 17 países que evitam tomar posição sobre o reconhecimento ou não da reeleição de Nicolás Maduro. Bom, eu vejo que a pressão só aumenta sobre o Nicolás Maduro. Ontem foi divulgado oficialmente o boletim do Centro Carter, que é a única entidade independente que pôde observar e acompanhar o pleito venezuelano, e oficialmente o Centro Carter se manifestou pela falta de transparência e possível fraude nas eleições venezuelanas. O que está acontecendo já havia sido anunciado pelo Maduro antes das eleições, mesmo quando deu um pronunciamento dizendo que haveria sangue se ele não fosse reeleito. Ele já mostrava ali que não aceitaria, para quem quisesse ouvir, para a comunidade internacional toda, que não aceitaria o resultado da eleição que fosse diverso do que exatamente foi anunciado. E, obviamente, que a falta de transparência não pode ser apoiada por nenhum país que não seja um país democrático. A grande maioria já dos países latino-americanos, inclusive as lideranças de esquerda, como o Chile, estão se manifestando e cobrando transparência no resultado dessas eleições. A situação é lamentável, o povo venezuelano que a gente vê aí sofrendo e sem perspectiva de melhorar, agora numa polarização que se intensifica, agora com prisões, mortes. A situação é bastante preocupante, a gente acredita que não vai ter uma solução muito fácil pelo que vem apresentando aí o presidente Nicolás Maduro. E o que eu desejo, como cidadã brasileira, vivo num país democrático, que o nosso presidente também se posicione de forma clara a favor da democracia e da importância na transparência do resultado dessas eleições. Interessante, não é, doutora Vanessa Viduto? Porque Nicolás Maduro se manifestou, né, conforme a sua própria observação, né, antes das eleições, que qualquer resultado diferente do que a própria reeleição culminaria num banho de sangue, e mesmo ele reeleito, né, reconduzido da forma como está, né, o banho de sangue também não está afastado, porque prisões estão ocorrendo, Exatamente, mortes claro. estão ocorrendo, ou seja, de uma maneira ou outra, a situação é muito perigosa por lá. Justamente porque não foi dada a necessária transparência, inclusive das próprias regras, leis eleitorais do país não foram cumpridas, né? Esse boletim da entidade Carter constata que as próprias leis do país que regem o pleito de eleições na Venezuela não está sendo cumprido. Por isso que está havendo enfim, essa revolta, essa indignação do povo, da sociedade venezuelana contra esse resultado sem transparência alguma que está sendo enfiado aí goela abaixo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Espero que haja algum tipo de postura diferente, ainda que ele venha a sofrer críticas com qualquer tipo de postura que ele venha ter, como colocou aqui o nosso colega Dr. Rui. A transparência é necessária. A transparência vai acalmar os ânimos e vai dar legitimidade para esse resultado, se é que esse resultado é verdadeiro. Doutora Célia Negrão, sua análise a respeito do tema? Temos que considerar também que, além dessa pressão política e dos outros países em relação a esse pleito, a gente tem uma população ali na Venezuela descontente, né? Então, a gente sabe que mais de 50% da população está na pobreza, né? Uma desigualdade de renda gritante. Né? Tem dados que a diferença de 10% mais ricos e 10% para os mais pobres é de quase 35 vezes, né? Aí você imagina, a gente imagina que a realidade do nosso salário mínimo, quando a gente vê que a população mal consegue cumprir o básico das suas necessidades, lá na Venezuela,
a população, a diferença, se a gente for considerar, é R$ 102 o salário mínimo deles em relação ao nosso. Então, a gente aqui já sofre com uma série de situações, da pobreza, da desigualdade. Imagina o que aquele povo está enfrentando, né? Então, há também uma revolta e uma mobilização da população, o que torna o caldo ainda mais quente aí, né? Se a gente vê aqui no Brasil, a nossa inflação está 3%, com previsão de 4%, e a gente já está, todo mundo preocupado, a inflação lá é 75%. Né? Então, imagina a crise que passa um país como esse. Então, além de toda essa falta de transparência, autoritarismo, perseguições, que a gente assiste, ainda tem uma população que sofre e que é a mais atingida em relação a isso. E isso tudo está acontecendo, além desse caldo aí da população, dessa pobreza, porque antes das eleições, já havia um indício de que Maduro ia levar para o lado dele, porque ele inabilitou candidatos, né? Então, a gente viu ali o caso da Maria Corina, o processo que ela estava respondendo lá era uma punição de 12 meses, passou para 15 anos e a tornou inelegível, sendo que isso não estava previsto. Né? O candidato o opositor, ele tinha teve apenas 3 meses para fazer uma candidatura, né? Fora que o órgão eleitoral lá, presidido por um agente que é próximo lá do Maduro, proibiu que a União Europeia acompanhasse o pleito lá no país. Então, assim, a gente vê que há uma limitação. Há já, desde antes, um processo para levar isso para outro patamar. E agora, depois do resultado, e ele, pelo que a gente lê, ele publicou o resultado dele com 80% das urnas. Não tinha ainda nem fechado as urnas, ele já se deu por vencido, né? Então, Exato. isso tudo não é simples. Ele pode até ter ganhado, tá? Assim, tem urnas lá, tem as atas, ele pode até ter ganhado, mas o cenário que vem, né, a gente já fica sem crédito. Então, ele vai ter, como a doutora falou, que provar a legitimidade desse pleito, apresentando as atas, dizendo ele que vai abrir um processo judicial para apurar, né, as atas que foram publicadas ali. Ontem ele deu essa entrevista, né, falando que apresentou lá o recurso ao tribunal deles para que o judiciário realize uma perícia. Então, vamos ver o que isso vai acontecer. Não vai ser fácil para ele e eu acredito que ele não vai conseguir passar por isso sem provar. Agora, vou dizer, um governo autoritário que tem o poder nas mãos por tantos anos, né? Ele já tem todas as organizações, é tudo institucionalizado o poder. Então, para ele também dizer não vou apresentar e ponto, acabou também, é uma possibilidade, né? Doutora Adriana Zurupi, como destacou a doutora Célia, uma ditadura de tantos anos, onde está tudo instrumentalizado, né? Ele tem tudo absolutamente nas mãos, o Nicolás Maduro tem a justiça, tem as Forças Armadas com ele, evidentemente, enfim. A transparência em relação ao processo eleitoral é uma obrigação interna, né? Quer dizer, externamente, quais são as ferramentas, outras ferramentas, né, que a comunidade internacional pode ter nas mãos para tentar chegar a essa transparência? Bem, uma delas é essa justamente que foi pedida para que seja retirada pelo presidente da Colômbia, que são as sanções econômicas contra a Venezuela, porque é uma tentativa de pressão, é um mecanismo de pressão para que a Venezuela apresente essas atas, esses documentos eleitorais, para que eles sejam avaliados pela comunidade internacional. Porque uma vez que o presidente não é aceito pela comunidade internacional, inclusive acho que vocês devem ter visto que houve até uma ameaça por parte do Nicolás Maduro do corte de relações diplomáticas com países, determinando a retirada de embaixadas de países da América Latina, da própria Venezuela. Então, o que a gente percebe é que existe talvez até uma possibilidade, e aí, como o doutor Rui destacou, disso nem ser considerado, e pode ser também que a gente caminhe assim, para um isolamento total da Venezuela. Porque se eles não conseguirem satisfazer
essa necessidade internacional quanto à transparência das eleições que ocorreram no país, o caminho que eu vejo, pelo menos na minha opinião, é o isolamento da Venezuela. Caso o Nicolás Maduro não apresente essas atas de votação, de eleição para análise internacional, inclusive eu também havia abordado essa questão do Observatório Carter, que havia dito sobre a importância disso, e inclusive a própria Organização dos Estados Americanos, a OEA, que não reconheceu as eleições que ocorreram na Venezuela. Então, o que a gente percebe é uma resistência internacional de não aceitar o que está sendo discursado pelo Nicolás Maduro. O que se necessita? A verificação de documentação para que isso possa ser aceito internacionalmente, para que, como a doutora Vanessa disse, o processo democrático possa ser validado, porque senão não tem como realmente se dizer um país democrático e não ter a transparência tão necessária, que inclusive é um dos princípios dos países democráticos. Vamos lá, gente. Seguindo com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, sempre por aqui o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O próximo assunto é o seguinte: a ginasta Rebeca Andrade, medalhista de bronze na Olimpíada de Paris, denunciou no seu perfil no Instagram que um golpista tentou se passar por ela no WhatsApp pedindo R$ 300. Segundo a Rebeca, o golpista alegava que precisava do dinheiro para pagar um suposto preparador da comissão técnica por uma festa de comemoração pela medalha dela, um evento que nunca ocorreu. Ela orientou seus seguidores nas redes sociais, informando que não estava solicitando dinheiro e esclareceu que o número usado pelo golpista não é dela. E a Rebeca foi avisada dessa tentativa de golpe pelos próprios familiares no meio da madrugada, em Paris, enquanto ela estava dormindo, depois da conquista da medalha lá nos Jogos Olímpicos. Doutora Vanessa Viduto, só com brasileiro mesmo para acontecer uma situação como essa. Eu já passei por isso, já usaram um número falso com a minha foto, com o meu perfil pedindo dinheiro. Quem não, né, no Brasil de hoje? Eu ia dizer exatamente isso. Quem não passou por isso? Acho que todos nós já passamos por isso. E essas tentativas de golpes cibernéticos crescem assim, assustadoramente. Nós, aqui que temos o escritório de advocacia, todos os dias lidamos com clientes nos procurando e lidamos com a importância de tentar avisar o tempo todo, de deixar recado no nosso site, no nosso telefone, os clientes dizendo que o nosso escritório de advocacia não pede dinheiro para tomar qualquer providência no processo e não pede depósitos em contas de terceiros, porque a gente tem inúmeros clientes aqui que são diariamente assediados, e não só o meu escritório, acho que a grande maioria hoje dos escritórios de advocacia e outros setores, imagino que também, é assustador o que cresceu essas tentativas de golpes cibernéticos. E no nosso caso, aqui no caso da Rebeca, a gente vê que alguém pegou a foto dela e tentou dar golpes em pessoas do contato dela, e a gente não sabe como é que esses golpistas acessam os contatos, né, de telefone, de WhatsApp da Rebeca. E o mesmo acontece aqui com os nossos clientes. Agora, no caso aqui da advocacia, os processos, hoje em dia, são processos eletrônicos e são processos públicos que qualquer pessoa que tem um token consegue acessar os processos que têm dados dos autores da ação, dos réus, as procurações, os dados dos escritórios de advocacia. Então, assim, a situação está muito crítica. A gente leva diariamente essas informações à polícia, fornece o máximo possível de elementos para que a polícia consiga avançar com as investigações. A gente tem, por outro lado, os bancos, as entidades, né, bancárias que abrem contas, né, eu não posso dizer que facilitam, mas também não tomam as devidas cautelas e abrem contas para facilitar que esses golpistas recebam, porque esses depósitos são feitos em bancos, e bancos grandes, né, que também precisam ser fiscalizados e receber algum tipo de cobrança por essa falta de cuidado em abertura de contas para qualquer pessoa, né, e para golpistas. Então, essa matéria da Rebeca, ela só ilustra o que está acontecendo em grande escala, acredito que em todos os setores. Na nossa área aqui, jurídica, é crítica a situação. Tem mais de 20 clientes que caíram em golpes.
mais de 20 clientes e mais de 300, 400 clientes que foram procurados, foram acessados por golpistas, usando essa mesma tática aí que tentaram utilizar no caso da Rebeca. Agora, como no nosso caso, eles têm dados mais precisos, porque conseguem até o número dos processos que a gente patrocina, né, através do acesso aos processos eletrônicos, muitas pessoas caem porque eles usam termos jurídicos, a pessoa acha que está falando com o advogado, coloca a foto do advogado, até as fotografias dos advogados do escritório, nós tivemos o cuidado de tirar do site para dificultar esses golpes, mas está muito crítico, eu penso que tem que ser feito algo em grande escala, penso que os bancos precisam também se preocupar e começarem a ser responsabilizados, porque facilita esses golpes quando abrem essas contas aí para os golpistas. Qualquer tipo de entidade, de órgão que contenha dados pessoais, precisa criar mecanismos de proteção desses dados, como no caso do Poder Judiciário, né, com esses processos eletrônicos. Não é possível que qualquer pessoa acesse um processo e tenha dados dos autores, dos réus, dos advogados. Isso é um facilitador enorme para esse tipo de golpe. E é isso, assim, muito triste. Só ilustra o que aconteceu com a Rebeca, só ilustra o que está acontecendo em grande escala, infelizmente, com muitas pessoas caindo. Doutora Adriana Zurubi, que é especialista nos direitos da pessoa idosa, a gente está falando da Rebeca Andrade, que é uma jovem de 25 anos de idade, antenada com tecnologia, que recebeu a informação e já foi logo para a rede social para fazer o alerta para os seus seguidores. Agora, tem muito idoso que acaba caindo em golpes virtuais, cibernéticos, enfim, por desconhecimento mesmo da tecnologia, por não ter a malícia aí com a parte cibernética, né? Então, fica ainda muito pior, não é, doutora Adriana? Muito pior. Inclusive, conforme a doutora Vanessa bem lembrou, o nosso escritório recebeu ontem, exatamente, eu não havia nem recebido a pauta ainda do programa, e ontem chegou um caso para nós de uma questão também foi clonagem de WhatsApp, clonaram o WhatsApp da cliente. Acontece que quem recebeu desconfiou em razão do número de telefone não ser o mesmo que o da pessoa, porque eles colocam a foto, eles colocam e pedem, ainda falam, olha, oi, fulano, ainda falam, oi, cunhada, ainda mencionam o nome da pessoa pelo parentesco, e assim, esperam e dão número de CPF. Eu sempre peço para os clientes, assim, de uma maneira interessante, quando eu vou orientar sobre essa questão dos golpes, eu falo assim, sabe o que você pede? O número do CPF da pessoa, porque através disso você sabe para quem é que está indo aquele dinheiro e você consegue descobrir, né, o fluxo, da sequência do valor que foi solicitado, que com o número do CPF você sabe para quem é que está pedindo o dinheiro. Né? Geralmente não é o número do CPF da pessoa que se identificou como sendo aquela pessoa, né? E como você bem destacou, Mauro, na questão da terceira idade, esses golpes eles são muito mais recorrentes. Todos os dias quase eu recebo também reclamações nesse sentido. Inclusive até dos bancos aí, que eu vi um último noticiário de que eles estariam respondendo por abrir contas, fazer empréstimos consignados sem autorização, sem assinatura dos clientes, e assim, e 90% desses clientes que têm empréstimos consignados, que interessa muito aos bancos, são pessoas idosas, porque são eles que recebem aposentadoria, né? E aí a gente vai ver a questão, né, com advogado especialista em previdenciário, mas realmente é isso que acaba acontecendo. Eles se identificam o idoso com aquela questão da vulnerabilidade dele, né, até pela questão de ser mais acessível, as pessoas vão perguntando, ele não sabe quem está do outro lado do telefone, mas acredita que seja, eu aqui é o gerente do seu banco, ele não sabe se é o gerente, mas vai passando informações e ali o golpe pode se estabelecer e, inclusive, eu acho que muitos acabam também se aproveitando dessa situação para ter lucros aí desmedidos e acabar prejudicando, né, a pessoa idosa. Então, deixo aí o recado para todos sobre a importância de se aperceber. Telefonou se identificando como gerente de banco, como administrativo, não passe informações pelo telefone. Você fala, eu vou verificar e desligue. Não passa. Qual é o seu número do CPF? Pode confirmar, por favor, o seu endereço? Então, isso vem acontecendo recorrente e, como bem foi falado, quem não passou por isso? Todos nós estamos passando por isso. E o que é mais triste de se ver é a falta de segurança cibernética.
né? Porque a gente tem uma LGPD, uma Lei de Proteção Geral de Dados, mas o que que isso na prática significa para poder conter esse tipo de abuso de tráfico de dados das pessoas? Como a doutora Vanessa falou, a gente tem o token, a gente tem o site do Tribunal de Justiça, as pessoas entram e têm acesso a tudo ali. Isso já foi algo que já foi reclamado. A gente espera que as autoridades aí possam tomar alguma providência em relação a isso. Doutor Rui Cavalheiro, pelos relatos, né, apresentados aqui pela doutora Adriana, pela doutora Vanessa, ou seja, os casos são crescentes nos escritórios de advocacia, enfim, as pessoas estão preocupadas e procurando aí os seus direitos. Eu mesmo já passei 2 vezes por isso, por 2 vezes o meu perfil do WhatsApp foi clonado e as pessoas pediam dinheiro em meu nome. Parece que há uma migração, né, do crime para essa modalidade, né, do crime cibernético, com a redução da circulação de dinheiro em espécie, enfim, nas ruas, o crime acabou migrando para essa forma de golpe, né? Pois é, Mauro, apesar de não existir um KNAI próprio para o crime é uma atividade, né, para quem o pratica. Então, as pessoas estão antenadas do que acontece. Você vê, acabou de acontecer a apresentação da Rebeca na Olimpíada, alguém já pensou assim, isso aqui pode dar algum retorno, eu vou utilizar os dados dela para pedir. Eu lembro que eu vi nas redes sociais umas coisas mais engraçadas, como, por exemplo, um Pix da Taylor Swift, pedindo dinheiro em português para brasileiros, um Pix de ator de Hollywood, né? Um Pix do Joe Biden pedindo dinheiro também. Então, assim, as pessoas estão vendo uma chance e estão explorando a chance, né? Saiu uma notícia esses dias que o Brasil é um dos países que menos tem crítica a informações recebidas, né? As pessoas aqui no Brasil são muito crédulas em relação ao que recebem. O que explica aí esse tanto de notícias mentirosas, né? Fake news, a descrença em relação à ciência, descrença em relação à rigidez do nosso sistema eleitoral e judicial, e aí também essa crença de que alguém está ligando deve ser do banco. Essa aqui é a minha cunhada, essa aqui é a minha prima, essa aqui é a minha filha, né? Então, talvez a gente devesse ser um pouco mais crítico em relação a isso, pedir confirmação das coisas, né? Por outro lado, também prestar atenção no que acontece. Eu vejo, por exemplo, no meu e-mail, 80% é tentativa de golpe. É golpe que vem dos provedores de streaming que eu assino, dizendo que alguma coisa não foi paga. É golpe que vem das milhagens que eu tenho, dizendo que eu estou prestes a perder alguma coisa, e se eu não entrar em 24 horas, eu vou perder todas as milhas. Vem um monte de golpe sem parar, né? Então, acho que tem que ter, assim, tem que ver quem que é o emissor, como disse a doutora Adriana, né? Quais são os dados. A doutora Vanessa falou, acho que sobre o CPF também, é importante ver isso. Tem que ter uma cultura de ser um pouco mais crítico, um pouco mais desconfiado em relação ao que acontece, né? E, assim, em relação à LGPD, eu acho que a LGPD é uma lei muito ruim, né? Ela é uma norma norte-americana que foi, parece que a tradução foi feita no Google Tradutor e foi posta aqui sem adaptação para a nossa realidade, né? A gente tem termos lá, a gente não tem, por exemplo, nada que dê ao Ministério Público a prerrogativa constitucional de requisitar documentos, né? Não tem nada específico sobre isso, nem sobre polícia. É uma lei que ela é muito ruim nesse aspecto. Mas ainda assim estabelece que quem trata os dados tem que pegar e tem que deixá-los protegidos. A doutora Vanessa e a doutora Diana falaram sobre a questão do judiciário, mas vejam bem, todos os nossos prestadores de serviços, né, streaming, plano de saúde, banco, eles terceirizam, quarteirizam, quinteirizam as suas atividades. Né? Será que a PJ que está na ponta, ela assinou alguma coisa em relação à LGPD? Será que existe algum tipo de controle do tomador original em relação a toda essa cadeia que é feita para que as pessoas que estão tratando os seus dados façam algum tipo de controle, tenham acesso limitado ou tenham acesso amplo a toda a sua documentação, a todas as informações? Aí também existe muita brecha, né? Existe muita coisa que está em aberto e eu não vejo preocupação, não vejo qualquer tipo de compliance em relação a isso. Não vejo uma governança empresarial tentando controlar aquilo que é terceirizado, quarteirizado, cooperativado, pejotizado. Então, assim, tem umas falhas que podem ser corrigidas e tem outra que é uma questão realmente de a gente ser mais desconfiado, né? Ninguém vai morrer se você não mandar R$ 100 na hora para ela, né? Imagino eu. Sim. Doutora Célia Negrão, e por falar em compliance, em transparência, acho que a gente pode dizer que esse tipo de crime, o golpe virtual,
é uma transparência às avessas, né? Porque assim, os bandidos são tão transparentes, eles são tão assim, né? Eles têm uma lábia, eles passam uma credibilidade, uma transparência mesmo para conseguir fazer o que eles querem. Exatamente. E ouvindo aí o que vocês estão colocando, eu complemento e reforço que realmente esses crimes vão continuar acontecendo, porque eles são mais fáceis, né, Mauro? E ainda mais agora com a inteligência artificial, com as novas tecnologias, isso vai ficar mais aparente e mais fácil ainda. Imagina aquela pessoa que mandou uma mensagem pedindo ali para a Rebeca aquele valor. Imagina se fosse um vídeo da Rebeca falando o áudio com a voz dela, dizendo e requerendo aquele dinheiro. Então, cada vez o crime cibernético, né, vamos dizer assim, o cybercrime, vai estar na nossa realidade. É muito mais fácil para o criminoso fazer aplicar um golpe, né, e cometer o crime virtual do que a mão armada ali no centro de São Paulo, no centro de uma grande capital. Então, hoje o roubo está mais fácil e a população vai ser atingida com isso. E não só a população, as empresas também. E o cybercrime, veja bem, é a terceira economia, considerada a terceira economia do mundo. São 43 trilhões de receita que esse tipo de cybercrime atinge. Ou seja, é a terceira economia, depois dos Estados Unidos e China, vem o cybercrime, se fosse fazer uma comparação. Então, é algo muito sério. Eu discordo um pouco do meu colega sobre a lei, a LGPD. Eu acho que a LGPD ela veio como uma resposta regulatória. Claro que pode ser potencializado algumas situações que foram abordadas, quanto a investigações, quanto a maior independência ou autonomia de alguns órgãos, mas o fato é que ela traz medidas de prevenção. Porque o que falta no meu entendimento, para prevenir esse tipo de situação, que é muito difícil, é complexo de prevenir, às vezes com medidas de segurança de nível intenso, complexo, com ferramentas adequadas, ainda assim há o golpe, ainda assim o hacker consegue entrar nos sistemas. Então, há um baixo nível de entendimento de prevenção no país. E a LGPD, ela vem para fortalecer, para que as empresas, né, e a população em geral tenham um entendimento de proteger os seus dados e de fazer a prevenção. Porque nós, brasileiros, eu acho que no mundo e em alguns países também, nós não temos a cultura de prevenção. Eu que trabalho com compliance, às vezes a gente está falando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer tal política, ou tal norma, ou tal procedimento, vamos prevenir essas situações, e o empresário e as pessoas não fazem, só fazem quando dói no bolso. Quando tem uma multa, quando tem um problema, aí sim se pensa na prevenção. E aí o leite já está derramado, vamos dizer assim. Então, a LGPD é um instrumento, sim, que visa combater esse cybercrime, especialmente ali no âmbito das empresas, onde elas têm o dever de proteger os dados, de evitar esses vazamentos, e elas serão punidas se isso acontecer. Então, a LGPD, eu acho que ela tem muito a amadurecer, é uma lei nova, tá? É uma lei que está aí e que vai amadurecer, mas ela já traz uma característica punitiva e um reforço à prevenção, porque a prevenção é o caminho para evitar esse tipo de situação. A prevenção do indivíduo que, ao receber uma notícia dessa, ele ligue para a pessoa, ele faça uma confirmação, né? O mínimo que se espera é que a gente tenha esse olhar e essa conscientização enquanto cidadão, indivíduo ali. E as empresas têm uma série de medidas que elas estão sendo requeridas para atender. E aí, nesse sentido, viu, Mauro, assim, além disso, essa prevenção, a educação, tá? Acredito que o governo deve investir na educação, a compreensão, o acesso à informação por parte dos usuários. Esses golpes são diários e tem que ter um projeto de educação global aí, porque essa dinâmica desse crime é rápida, a propagação é alta e com a inteligência artificial isso tende a piorar. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. O INSS pretende revisar 800 mil benefícios previdenciários até o fim do ano. O chamado pente fino é para identificar possíveis fraudes que geram pagamentos indevidos. A revisão dos benefícios começou com a realização de perícias médicas presenciais
para a renovação de auxílios temporários por algum tipo de doença e o recadastramento dos beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, que é o valor pago a quem tem mais de 65 anos de idade e também a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. As aposentadorias por invalidez serão revisadas apenas em 2025 e o governo prevê economizar 12 bilhões de reais até o ano que vem com a revisão dos benefícios sociais do INSS. Doutora Vanessa Viduto, tudo isso é muito importante, o governo tem que fazer, todos os governos deveriam fazer de tempos em tempos. Há muitas fraudes, há muitas incorreções e isso vai levando dinheiro para o ralo e vai levando dinheiro para a mão de quem não precisa, na verdade. Mas tem uma preocupação nisso tudo. Toda vez que tem um pente fino, acabam prejudicando também as pessoas honestas, benefícios que são suspensos, e aí essas pessoas começam a ter dor de cabeça para correr atrás, para resolver a situação e ficam sem receber o dinheiro por muito tempo, né? Verdade, Mauro, você bem colocou, isso acontece bastante mesmo. A gente aqui no escritório presencia esse tipo de situação, de pessoas que são honestas, que não fraudaram, que tiveram seus benefícios indevidamente suspensos e cortados, e aí precisam tomar alguma providência, contratar um advogado para recuperar o benefício que era devido. Mas a respeito desse tema, que é extremamente importante, o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Essas revisões aos benefícios por incapacidade, elas estão previstas na lei, mas elas não eram praticadas. E a partir de 2017, do governo Temer, que essas revisões começaram a ser colocadas em prática e foram chamadas aí de pente fino. Então, as pessoas que recebem benefício por incapacidade passaram a ser convocadas para passar por novas perícias para verificar se ainda possuem aquela condição incapacitante. Agora, recentemente, o governo divulgou um aumento expressivo nos benefícios no BPC. O que é o BPC? BPC é o benefício de prestação continuada, conhecida também como LOAS, que é um benefício assistencial, é um benefício pago pelo INSS, mas ele é uma assistência do governo, ele independe da contribuição do segurado ao INSS. Muito embora o INSS que o pague, ele é uma assistência no valor de um salário mínimo. E quem é que recebe o BPC? O idoso acima de 65 anos de idade e o deficiente que seja portador de uma deficiência física ou mental, intelectual, incapacitado para o trabalho, que tenha também uma condição de miserabilidade. A lei conceitua essa miserabilidade como aquela pessoa que mora com uma família, tem uma família que a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa daquela família é inferior a um quarto do salário mínimo, ou seja, inferior a R$ 353 por pessoa. Você vai pegar a renda da família, vai dividir pelos membros que moram naquela residência, e essa renda tem que ser inferior a R$ 353. Muito bem. Com esse aumento no pagamento dos BPCs, que o governo divulgou, aí um aumento de 37%, se não me engano, aqui quanto ao percentual, o governo chama, então, os beneficiários do BPC e também do auxílio-doença. Na verdade, o auxílio-doença é o nome antes da reforma, o novo nome do benefício é benefício por incapacidade temporária. O que é o benefício por incapacidade temporária? É o benefício que o segurado do INSS, esse sim o segurado, aquele que contribui ou deixou de contribuir dentro de um determinado tempo, fica doente, se acidenta, fica incapacitado por um período determinado, temporariamente, ele recebe em substituição ao salário um benefício chamado de auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária. É um benefício temporário. Então, na mira do governo agora, num primeiro momento, estão os beneficiários do BPC, que são os idosos ou os deficientes, os idosos acima de 65 anos, e os beneficiários do benefício por incapacidade temporária. E começou já uma convocação hoje no site do Meu INSS. As pessoas que recebem o BPC podem colocar ali o seu CPF e verificarem se elas estão sendo chamadas já nesse primeiro pente fino que o governo inicia. O que é importante que essas pessoas tenham em mente? Como é que é importante que elas se preparem para esse pente fino, para que elas não tenham os seus benefícios suspensos? Bom, em primeiro lugar, para aquele que é beneficiário do BPC e é beneficiário em razão da sua incapacidade, da sua deficiência, é importante que essa pessoa tenha um relatório, um laudo médico atualizado, que ela compareça numa perícia, quando ela for requisitada por uma perícia, com o laudo médico atualizado. O INSS desconsidera laudos com mais de 2 anos
datados há mais de 2 anos. Em relação à condição social, que também é um requisito para o BPC, essa condição também vai ser reavaliada. E essa condição social, hoje, ela é verificada através do CAD único, que é um cadastro único, que essas pessoas de baixa renda são obrigadas a preencher nas prefeituras regionais. Elas preenchem o cadastro único, e através desse cadastro único que elas preenchem, tem que manter atualizados, para que o INSS utilize os dados a respeito da renda familiar para a manutenção do pagamento do BPC. Então, hoje, essas pessoas que recebem BPC já podem verificar no site do meu INSS se foram ou não convocadas para atualizar o CAD único, e, se for o caso, até para passar numa nova perícia. Em relação aos beneficiários do auxílio-doença ou do benefício por incapacidade temporária, eu dou a mesma recomendação. Procurem manter os relatórios médicos atualizados, procurem manter as avaliações médicas periódicas ali em mãos e compareçam à perícia com esse material atualizado, fidedigno, que possa ser avaliado, porque essas perícias são perícias presenciais. O que a gente observou também, Mauro, é que recentemente o governo, na tentativa de liquidar, eliminar as filas intermináveis do INSS, expressivas, criou novas estruturas, como, por exemplo, a concessão desses benefícios através do Ateste Med, que era uma forma que você enviava virtualmente, digitalmente, o seu atestado médico e tinha um benefício concedido até 180 dias, no caso do auxílio-doença. Então, o governo começa a entender e a perceber que nessa modalidade que ele criou para facilitar, para reduzir as filas, podem ter ocorrido muitas fraudes e pessoas que começaram a receber o benefício e não passaram por uma revisão, ou seja, que até naquele momento que os benefícios foram concedidos, estavam incapacitadas, mas recuperaram a sua capacidade de trabalho e os benefícios não foram revistos, não foram cessados. Então, essa revisão periódica, que é necessária, começa a ser feita, mas ela também nos preocupa, porque ela atinge um público muito vulnerável, e especialmente o beneficiário do BPC, que são pessoas que vivem em condição de miserabilidade, pessoas que têm uma renda por pessoa da sua família abaixo de R$353. São pessoas que não têm fácil acesso à rede pública de saúde, que não conseguem agendar uma consulta médica com uma certa antecedência e que muitas vezes que vão ter acesso a essa rede pública de saúde, o médico que as atender não vai emitir um relatório suficientemente detalhado, explicativo, para que o perito do INSS possa verificar aquele laudo e mantenha o benefício. Então, há uma preocupação muito grande. Essas revisões, elas são importantes, elas devem ser feitas periodicamente, mas eu acredito também que o governo deva pensar em mecanismos de controle melhor e no momento de conceder, e quando se cria uma estrutura como essa do Ateste Med, que o segurado manda ali o seu atestado virtualmente, pode ser um atestado de um médico particular, eu acho importante que sejam criados mecanismos de conferência. Eu até, por exemplo, aqui eu li uma sugestão que eu achei muito interessante, no caso da saúde pública, que haja uma correspondência direta entre o médico, do SUS e o INSS, que esses atestados não passem diretamente pelas mãos do segurado. Isso você evita que muita gente que não tem direito faça uso aí de uma documentação fraudulenta, de um relatório que não é verdadeiro, enfim. Então, eu acredito que há como aprimorar esse sistema e evitar que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, porque de fato estão, agora sejam surpreendidas por um pente fino e não consigam ali comparecer na perícia com o relatório atualizado e tenham até seu benefício indevidamente suspenso. E se isso vier a acontecer, vai ser possível apresentar um recurso, tanto na via administrativa, e aí então colocar em tempo ali um relatório médico atualizado, ou comprovar uma condição de miserabilidade juntando os gastos da sua família, no caso do BPC. E se mesmo na via administrativa, após apresentar o recurso, não tiver o benefício restabelecido, é claro que sempre vai existir a via do Poder Judiciário para essa pessoa ingressar, ou procurar um profissional da sua confiança, ou procurar a Defensoria Pública, ingressar com uma ação para tentar recuperar aquele benefício que é importante para a sua sobrevivência. Doutora Adriana Zorubi, bem breve para a gente pegar um outro viés nessa questão. Toda vez que tem um pente fino também nos assuntos aí relacionados com os benefícios do INSS, também
isso para quem já recebe. Na outra ponta, para quem é candidato a receber, para aquele que vai entrar com os seus processos, né, acaba tendo um rigor também, né, por parte da perícia, acaba tendo um aumento do rigor, tem que ter, né, mas acaba tendo um aumento do rigor por parte da perícia, por parte da assistência social, e muitas vezes aquelas pessoas que têm o direito, tamanho rigor que vem naquele momento, acabam também não conseguindo, precisam entrar com recurso posteriormente, enfim. Então também tem esses dois lados da moeda, né? Bem breve, doutora Adriana. Exato, mas é importante, assim como a doutora Vanessa explicou bem rapidamente, que sejam passados por um médico do SUS, da saúde pública, para que ele possa fazer a avaliação. De uma maneira um pouco diferente da doutora Vanessa, eu já penso que essa interlocução, essa conversa entre o médico do SUS e o médico perito do INSS pode gerar um vício de posicionamento, um vício de conclusão em relação à situação de saúde daquele beneficiário. Não é? Então, eu acho importante que se mantenha a independência, a autonomia do médico para que ele possa avaliar o quadro daquele paciente que está passando pela avaliação de perícia de uma maneira muito tranquila e que seja, assim, aperfeiçoada a capacidade autônoma do profissional médico de avaliar, de passar um laudo, um relatório médico em relação à situação daquela pessoa idosa. E acho também, Mauro, muito importante que o rigor da lei seja aplicado, que as pessoas possam passar, sim, pelo médico perito do INSS, que possa avaliar essa condição de capacitação de retorno ao trabalho ou de suspensão do benefício do BPC, no caso a pessoa se demonstre já apta para realizações de atividade profissional. Porém, eu acho importante que esse rigor, como você bem comentou, não seja tão como se pode dizer, tão forte que a pessoa, mesmo não podendo trabalhar, receba uma ordem médica para voltar para o trabalho, porque isso é o que a gente vê em grande parte de números. As pessoas não podem voltar para o trabalho, o médico perito faz a avaliação, passa pela perícia do INSS e a pessoa vem com um relatório médico assim, mas eu não tenho condições de trabalhar. Como que eu vou fazer isso? Aí tem que entrar, como você falou, aquele recurso administrativo, esgotar todas as esferas, o posicionamento da esfera administrativa para depois entrar na esfera judicial. E nisso Muitas vezes tá ficam no com limbo, né, doutora? É. A negativa do INSS e a empresa que não admite de volta o funcionário porque Exato, entende que ele também não está apto. Exato, e a pessoa acaba não tendo como sobreviver, como que ela vai manter, porque o benefício acaba sendo suspenso. Então, é uma realidade muito dura e eu acho que isso tem que pensar de uma forma muito inteligente. E o Brasil, às vezes, não pensa de uma maneira inteligente, ele pensa de uma maneira de se beneficiar. Vamos cortar os gastos públicos? Vamos cortar o gasto? Então, vai cortar o gasto, mas vai prejudicar a população que depende disso. Então, tem que ter um pouco de consciência em relação a isso. Vamos seguir para o próximo tema, voltando a falar aqui das questões de transparência. Olha, doutora Célia Negrão, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra as chamadas emenda PIX, pelas quais o Congresso Nacional libera verba direto para as entidades indicadas pelos parlamentares. A ABRAGE alega que os repasses não podem ser realizados sem vinculação a projeto ou atividade específica, o que compromete a fiscalização do orçamento e dificulta a comprovação da necessidade e o rastreamento da aplicação dos recursos. E esse processo será relatado lá no Supremo pelo ministro Flávio Dino. Muito bem, as emendas PIX, para quem não conhece, as emendas PIX, né, são emendas parlamentares individuais e elas permitem justamente a transferência direta, né, de recursos públicos sem a transparência necessária. Doutora Célia, sua análise. Então, você já começou pelo começo, vamos dizer assim, né? Porque vamos entender o que é uma emenda parlamentar. Veja bem, é um instrumento que o Congresso tem, né, para influenciar ali o processo de elaboração de um orçamento anual, ou seja, o orçamento onde teremos ali os nossos recursos, né, o que nós pagamos, nossos impostos, nosso orçamento país, para investir nas diversas áreas nas diversas áreas do país, enfim. E esse é um instrumento, então, da democracia, né? E aí já começou anteriormente a questão do orçamento secreto,
né? E aí os parlamentares já tinham a situação de não identificar, de fazer as emendas e não identificar para onde ele vai destinar esse dinheiro. Não identifica, não destina, ok. Aí tudo bem. Aí na hora de transferir vem o tal da emenda PIX. Mais uma situação sem a devida transparência, ou seja, vai transferir o recurso que também não foi identificado, não há uma destinação àquele orçamento, e aí ainda vai então fazer isso por meio de um PIX, onde também não permite a devida transparência e o acompanhamento. Então você vê que tem, eu particularmente, eu sou totalmente, esse é um tema que eu sou totalmente contrária a esse orçamento secreto, e agora a emenda PIX nem se fala, né? Então eu acho que, só para dar um exemplo, veja bem, a gente aqui, enquanto brasileiro, né, na área de governança, na área de compliance, a gente, nas empresas, a gente tem um conflito ali que as empresas têm que lidar, sabe? Que é o conflito de agência que a gente fala, que é onde a gente coloca o agente ali para dirigir aquela empresa e o dono, que é o principal, às vezes não está à frente do negócio. Então, ele contratou um dirigente, está tocando a empresa, está investindo, e às vezes o que ele faz vai contra aos interesses do principal. Isso nas empresas, governança corporativa, enfim, a gente vê esse conflito sempre. A gente pode fazer também essa mesma analogia ao nosso país, ao nosso governo. O governo é um agente que nós colocamos lá para defender, para investir, para inovar, para tratar o nosso recurso de forma adequada, transparente, com honestidade e com ética. E aí ele é o nosso agente, nós somos o principal, nós somos o proprietário do dinheiro, o agente, o sócio principal. Então, essa relação é muito conflituosa. E quando a gente vê orçamento secreto, emenda PIX, é a institucionalização da corrupção, descaradamente. Né? O orçamento secreto é uma forma de você driblar muitas situações, porque olha o nome, secreto. O que é secreto não é transparente. E aí, quando a gente está falando de dinheiro público, a gente tem que ter transparência, tem que mostrar. E a própria lei da transparência já traz disso, né? O que é secreto, sigiloso, é a exceção. É exceção. O que tem que ser mantido é a transparência de todos os atos. Então, eu acho assim uma situação, se essa emenda PIX continuar ou passar, ou for, se não for analisada de forma correta ali pelo STF, que hoje está na mão ali também várias decisões importantes, inclusive a do orçamento secreto, tanto que colocaram na mão do Dino, né, o mesmo tema, apesar dele dizer que são leis diferentes, que um tratou outra coisa, não interessa. O que interessa é que a ausência de transparência, a ausência do controle de como é gasto o nosso dinheiro, está em jogo. Né? Está em jogo e isso precisa ser definido. E eu considero realmente isso inconstitucional. Parabenizo a associação, acho que outras associações, outras entidades deveriam entrar com ações, a gente não pode deixar esse tipo de situação acontecer, continuar acontecendo. Eu vou abreviar aqui, já vou passar para o último tema, em razão do nosso tempo aqui, já está chegando no final do programa, para conversar aqui com o Dr. Rui Cavalheiro sobre o seguinte. O jornal o Globo, gente, apurou que Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, quando era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, enviou e-mails ao então presidente Jair Bolsonaro com orientações sobre como atacar a credibilidade das urnas eletrônicas com informações falsas. Os documentos revelam que Alexandre Ramagem forneceu estratégias a Bolsonaro para questionar a integridade das eleições e difamar ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ramagem é hoje pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, com o apoio de Bolsonaro, e é investigado pela Polícia Federal no caso da ABIN Paralela por suposta participação em espionagem e perseguição política e uso de policiais federais em sua campanha para deputado federal em 2022. E em depoimento à Polícia Federal, Dr. Rui Cavalheiro, Alexandre Ramagem admitiu ter enviado e-mails a Bolsonaro, mas alegou, veja só, não se recordar dos detalhes das urnas, sobre as urnas eletrônicas. Sua análise. Poxa, você falou em depoimento da Polícia Federal, doutor Rui Cavalheiro, pensei, poxa, mas eu nunca dei depoimento. O que eu acho é que assim, né? Qual foi a minha incorreção, doutor Rui? O que eu falei? Não foi nenhuma. Você falou assim, em depoimento da Polícia Federal, doutor Rui Cavalheiro, eu já pensei, poxa, eu fui envolvido nisso. Foi... Só uma piada para tirar o peso aqui. Isso.
existe uma investigação que está em andamento, né? Então, eu não posso fazer qualquer tipo de comentário específico à investigação. Tem uma resolução do Conselho Nacional que me impede de comentar especificamente, né? Mas a gente tem que ver que, assim, os tipos criminais, eles não preveem um resultado. Por exemplo, tentativa de abalar a democracia. Existe, é claro, o tipo criminal específico, não lembro de cabeça qual que é. Mas, assim, atos que visem a trazer instabilidade democrática, né, só se forem cometidos, são crimes de mera conduta. Você cometeu aquilo para tentar desestabilizar, já configura o crime, né? Se eventualmente isso ficar evidenciado, quem está envolvido vai ter que responder por isso, né? Eu acho muito curioso, porque antes do governo anterior conseguir ganhar as eleições, a retórica que era discutida contra os governos que o precederam era de que havia um aparelhamento das estruturas estatais com gente que estava lá para defender os governos anteriores, né? Quando, na verdade, a gente sabia que tinha muita gente técnica, né? Os quadros de formação concursados dos órgãos estatais em geral, a União Federal, os estados e municípios, eles são concursados, a gente técnica que raramente tem algum tipo de filiação ou simpatia pelo governante no momento. Esse governo que está sendo investigado agora, ele fez o contrário, ele aparelhou com gente que realmente era a favor do que estava fazendo e aparentemente se envolveu, né, do modo ativo nesse tipo de atuação. Então, eu acho que é uma grande, não vou dizer uma ironia, mas é uma grande contradição no discurso anterior e no que acabou acontecendo efetivamente, né? Espero que as investigações continuem e que todas as pessoas envolvidas, quer sejam servidores públicos, quer sejam dotados de cargo em comissão, ou gente que financiou isso, por exemplo, venham responder por isso, porque eu acho que a fala comum aqui das minhas colegas de mesa hoje nesse episódio é de que a gente tem que preservar a democracia. E aqui a gente tem uma chance de ouro de punir quem atentou contra ela e de preservar isso para o futuro e evitar, com efeito desestimulante, que isso venha a acontecer de novo. Olha, o tempo apertou bastante aqui no final, eu só vou ter a possibilidade de fazer uma pergunta aqui da nossa audiência, eu vou pedir desculpas da nossa audiência, justamente por conta aqui da falta do tempo disponível para isso. Doutora Vanessa, em 20 segundos apenas, o Jaime do Jardim Bonfilholi aqui em São Paulo te pergunta pelo WhatsApp, juridicamente, o que pode ocorrer com um governante que não quita precatórios alimentares devidos e já determinado o pagamento pela justiça? 20 segundos apenas, doutora. Olha, tentaram dar um calote nos precatórios e não conseguiram, né? O governo anterior editou aí uma medida provisória maluca, postergando o pagamento dos precatórios alimentares, são os precatórios advindos especificamente desses processos previdenciários, foram atingidos por essa medida, e o governo atual, então, revogou essa medida e pagou os precatórios. Evidentemente que esse calote é inaceitável, pode acontecer até uma questão até de intervenção, pensando numa medida prevista aí legalmente mais drástica. Mas que bom que o governo atual reviu a inaceitável e inconstitucional medida do governo anterior e honrou os precatórios alimentares, e as pessoas que deixaram de receber tiveram seus precatórios pagos, e os precatórios aí estão nos próximos orçamentos. Muito bem, então aqui o pedido de desculpas aqui para a nossa audiência, as demais questões a gente pode passar, inclusive, para os nossos convidados, os nossos entrevistados, que podem respondê-las posteriormente, tá bom? A gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira por aqui, sempre ao gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, e o agradecimento, Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União e associado do movimento do Ministério Público Democrático, doutora Vanessa Viduto, advogada previdenciária, mestre em Direito das Relações Sociais, doutora Célia Lima Negrão, escritora, palestrante e produtora de conteúdo, especialista em governança e compliance, é autora do livro Compliance, Controles Internos e Riscos, a importância da gestão de pessoas, que já está na sua terceira edição, e a doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado,
a razão da nossa presença aqui sempre, todos os dias, você ouvinte, espectador, internauta. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.